Oi, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guie, hoje e sempre. Hoje, com a leitura e os comentários de uma das lições do livro Fonte Viva dos nossos irmãos Emmanuel e Chico Xavier. Mas antes de fazermos a nossa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial, a oração Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E a leitura de hoje é da lição 106, Sirvamos ao Bem, do livro Fonte Viva, como eu falei. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque estás aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso Nem por isso o cristianismo deixou de surgir. Por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo com reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reino salvador, de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros de chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Irmãos, todo o texto é maravilhoso, toda essa leitura é maravilhosa e teve alguns pontos que são interessantes que possamos comentar. Por exemplo, Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Quantas vezes nós nos sentimos superiores àqueles irmãos, a determinados irmãos? Porque eu tenho um maior conhecimento sobre as coisas de Deus, porque eu tenho mais estudo acadêmico do que aquela criatura, eu tenho mais recursos financeiros do que aquela criatura, o meu emprego é melhor do que o daquela criatura, e chegamos a humilhar aquela criatura, seja com gestos, com palavras, com ações. Já pensou se Jesus tivesse feito isso conosco? De nos humilhar diante da superioridade espiritual e moral dele. E ele, em momento algum, ele fez isso. Vamos nos espelhar nele,
vamos nos espelhar sempre no melhor, no maior que Deus já nos enviou aqui. E Ele enviou Jesus para isso, para nos servir de modelo e guia. Não é? Outra coisa também, perdoe, que me chamou a atenção foi, acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem. Através de todas as situações e em todas as criaturas. Quantas vezes passamos por dificuldades na vida e preferimos blasfemar, jogar a culpa para Deus, jogar a culpa para qualquer outra pessoa e nos isentar da nossa própria culpa. Quantas vezes? Não é? E ele sempre buscou o bem. Já pensou se na hora da crucificação, com todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, Jesus fosse olhar para cada um de nós que estávamos lá e falasse: eu estou aqui, a culpa é de vocês. Tá vendo? Olha o que vocês bem fizeram comigo. Já pensou se ele fosse fazer isso? Em momento algum. Ele reencarnou amando e desencarnou amando muito mais. Não é? E é o exemplo dele que fica pra gente. Cabe a gente querer seguir ou não, né, esse caminho do bem. Não perdeu tempo com reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Irmãos, em quantas polêmicas que nós infelizmente ainda nos metemos, às vezes por coisas tão simples, tão desnecessárias, que nem dizem respeito a gente, mesmo assim a gente ainda se mete. Ou então cria, né? Ou então cria as polêmicas. Outra parte do texto, irmãos: sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir. Foge a sombra ao fulgor da luz. Gente, o bem sempre vai vencer o mal. O bem sempre vai vencer aquele mal que infelizmente ainda existe entre nós. A partir do momento que permitirmos que Deus e que Jesus entre em nossos corações e façam morada dentro de nós. Que façam morada e que nós devemos nos permitir, através dessa entrada em nosso ser, em nossa alma, em nosso coração, do amor de Deus e de Jesus, devemos nos permitir a nossa modificação interna, a nossa reforma íntima. E esse melhoramento, essa reforma íntima é individual. Eu não posso chegar para alguém e falar: você precisa melhorar, você tem que melhorar nessa situação. Não, primeiro eu tenho que me melhorar. Eu não posso me preocupar com o melhoramento do outro sem antes eu mesma ter me modificado, ter me melhorado espiritualmente e moralmente. Pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, se gostaram do vídeo, já comecem, clica aí e comecem a nos seguir, curtam no sinalzinho lá, aqui ó, de ok, compartilhem e comentem o vídeo e que Jesus nos abençoe. E vocês fazendo isso, compartilhando, curtindo, comentando, nos seguindo, isso mostra para o YouTube que o que nós falamos aqui não é nada ofensivo, nada que desrespeite ninguém. E assim o YouTube passa o vídeo para mais pessoas. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja e até a próxima.